Shalom a todos, meu nome é João Victor Araújo, somos da cidade de Atibaia, eu, a Gabriela Ramos e a Victoria Araújo. E eu vim contar um breve testemunho que aconteceu no dia 19 de janeiro ao dia 22, lá na cidade de São Paulo, na Igreja Comunidade Cristã Vida Plena, onde o pastor Joel Angel estava ministrando. Muitas coisas vieram a acontecer, tivemos muitas experiências, onde o Espírito Santo se manifestou de uma forma tremenda, de algo sobrenatural, algo que eu nunca tive antes e eu nunca tive a sensação, aquele poder na minha vida. Após ele estar ministrando, o Espírito Santo começou a encher a casa, todos foram embriagados pelo Espírito Santo, eu fui arrebatado, tive experiência como um anjo, eu descia sobre a minha casa e muita coisa acontecia. E eu venho falar sobre mim, que quinta-feira a gente estava lá de novo, na Conexão de Ouro, onde Joel também estava ministrando a palavra e coisas maravilhosas aconteceram. Aquela água que vinha para nós, quando chegava no meu rosto eu tentava me limpar, mas não era água, era um óleo, era um azeite de unção, era uma coisa sobrenatural, onde eu renovei as minhas forças triplicamente. É uma coisa muito misteriosa, é uma coisa da parte de Deus que cada dia mais a gente vai conhecendo o poder de Deus e a força que Cristo tem para os que o seguem. E vou estar passando agora para Gabriela Ramos, para ela dar o testemunho dela e a experiência que ela teve nesses dias. O que aconteceu comigo foi, desde a primeira vez que eu fui, que foi faz mais ou menos uns 20 dias, que eu também tive uma experiência que eu nunca tinha sentido antes, o poder de Deus na minha vida dessa forma. Quando o pastor, o profeta pegava a garrafa d'água e ele tacava na gente, eu sinto um fogo, uma coisa que não tem nem palavras para explicar. Quando a gente passava naquele túnel também, na primeira vez que eu fui, que faz uns 20 dias atrás, eu recebi algo na minha mão. A minha mão, a partir desse dia, toda vez que eu sinto a presença de Deus, a minha mão é a mão direita, é só a mão direita. Eu seguro assim, como se estivesse segurando alguma coisa, e a minha mão começa a tremer, ela treme, 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 que se eu for tentar fazer agora, eu não vou conseguir. É quando eu tô sentindo a presença de Deus, ela treme muito forte. Depois eu estive indo num retiro espiritual da minha igreja, no primeiro dia desse retiro que eu fui, na vigília, o pastor confirmou que eu tinha recebido algo na minha mão, que ele via algo na minha mão, e a minha mão começou a tremer, que nem da primeira vez que eu fui lá na igreja Comunidade Cristã. Aí agora o que aconteceu dessa última vez que eu fui, faz mais ou menos uns 3 dias, o profeta estava ministrando sobre níveis de água. E ele me profetizou que a gente já está subindo um nível mais fundo. Ele chegou até mim com uma garrafa d'água e antes dele jogar na minha cabeça, ele disse que toda a tristeza que eu já havia sentido na minha vida, eu ia sentir alegria uns 20 dias em seguida, ia sentir uma alegria muito forte. Ele colocou água na minha cabeça. Eu caí, eu senti uma alegria muito forte, começava a rir. Eu fiquei embriagada da presença de Deus. Voltamos para São Paulo, eu e mais um casal que estava no carro e a mulher e a esposa desse casal. A gente chegou até Mairiporã, mais ou menos, numa unção, rindo muito. Ontem a gente foi para a igreja, aqui é a nossa igreja aqui em Atibaia. Fui realmente impactada pela presença de Deus. Não tem explicação, não tem palavras que definam o que eu senti. E novamente a minha mão, ela começou a tremer. Acabou o culto e eu continuei embriagada. Eu não conseguia levantar, eu levantava, eu caía. As pessoas tinham que me ajudar. Meu namorado, que é o João, ele teve que me ajudar a chegar até o carro, porque eu não tinha força na perna. E era muita presença de Deus, muita presença de Deus. Chegando aqui no carro, a Vitória, ela começou a ministrar na minha vida. Então, eu comecei a ministrar sobre a vida dela, eu segurei na mão direita e falei pra encher. Enquanto mais eu falava enche, mais ela enchia do Espírito Santo.
Aí teve um momento que ela já estava muito cheia e o Espírito Santo falou no coração dela que tudo que ela sentiu, eu ia sentir. Aí eu comecei a sentir uma coisa que não tem explicação, foi algo muito sobrenatural, que eu nunca tinha sentido antes. E eu tinha ido num retiro há uma semana atrás e Deus falou pra mim que Deus tinha muitas coisas na mão dele, joias preciosas, e eu ia receber um presente. Aí depois disso, eu comecei a sentir muito a presença de Deus e eu não me aguentava, eu pulava, eu gritava, fui batizada no Espírito Santo. Foi isso que aconteceu. Irmãos, essa é uma parte do nosso testemunho. Nesse retiro espiritual, foi uma coisa sobrenatural que o Senhor operou em nossas vidas, como de muitos que foram com as suas igrejas. E eu também fui visitado no retiro, Deus falou comigo. Deus estava falando que ia me levantar um profeta em grandes gerações, em grandes nações. E amanhã estaremos no Joel Angel, lá em São Paulo de novo, na Igreja Comunidade Cristã Vida Plena, onde ele estará ministrando novamente. E creio que grandes coisas o Senhor fará através da vida do profeta e que o Senhor use ele tremendamente, de uma forma sobrenatural. E que o Senhor pode abençoar ele de uma forma poderosa que não tem palavras para descrever. É um homem muito usado pelo Espírito Santo, já foi muito perseguido. O testemunho dele é forte, falando da carreira dele como um cristão. Já foi muito perseguido, já foi ameaçado de morte várias vezes. Mas eu creio que cada vez mais que ele é ameaçado de morte, o Espírito Santo trabalha cada vez mais e Deus dá muitos anos de vida para ele. Então é uma sensação muito boa. Não tenho o que falar, eu chego em casa depois do culto, estou cheio. Abro a minha boca para falar uma simples palavra de oração, o negócio já aperta, aquela presença vem como fogo, e que Deus é maravilhoso e não temos o que falar. Assim, a gente termina o nosso testemunho, lembrando, meu nome é João Victor Araújo, somos de Atibaia, essa é a Gabriela Ramos e essa é a Victória. Fiquem todos com a paz do Senhor, amém.